O dízimo, ele é bíblico, dízimo é bíblico, mas ele não é cristão. Vou explicar claramente isso para explicar de uma vez por todas. Vou deixar isso aqui gravado. Qualquer dúvida, vou dizer, assista o vídeo e tal. Pronto, acabou. Né? Já cansei de explicar a mesma coisa, né? Então pronto, vamos resolver o negócio. Vamos entender por etapas, tá? Eu faço questão de ensinar isso para você. Ministério Guerreiros da Luz não vai te cobrar dízimo. Não vai te cobrar dízimo. Tem igrejas que constrangem as pessoas. Colocam um painel lá, os devedores do dízimo, né? Tem um painel, devedor do dízimo, né? E aí, quem está devendo dízimo não pode nem tomar ceia. Não, está devendo dízimo. Ainda anuncia lá no telão, né? Fulano, Beltrano, vem para a ala de cá porque vocês estão devendo dízimo. Está tudo no pecado, vai para o inferno, miseráveis, né? Então, isso é um constrangimento ilegal, sabia que isso fere a nossa Constituição Federal, inclusive, constrangimento ilegal. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Eu separei alguns textos aqui para mostrar para vocês, mas tem ali a história de Malaquias. Sempre falaram para mim, pautado em Malaquias capítulo 3, que eu tenho que dizimar e ofertar, porque é isso que fecha a boca do leão, é isso que fecha o devorador. O texto está se reportando, sabe a quem? Ao sacerdócio levítico. Era uma exortação do profeta a Israel, que estava negligenciando uma ordenança de Deus de trazer mantimento e sustento à tribo de Levi. A tribo de Levi, que era o sacerdócio levítico. Jesus vem e estabelece o quê? Uma nova aliança conosco. Aliança pautada. Jesus então é o nosso sumo sacerdote. E essa nova aliança, ela tem dois pilares: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Tudo deriva disso. Tanto que Jesus não deu dízimo. Você vai falar, vê nas escrituras, Jesus deu dízimo? Não deu dízimo. Jesus recebeu o dízimo? Não. Por que ele não recebeu o dízimo? Jesus, ele não era da tribo de Levi, é o leão da tribo de Judá, né? Ele deixou bem claro que ele está estabelecendo uma nova aliança, um novo conceito, um novo modelo, cuja pauta é o amor. Então, se você acha que você deu 10%, você ganhou uma blindagem de proteção, você está enganado. Porque o que vai te blindar contra as astutas ciladas do diabo é uma vida de santidade, é você não ter pecado na tua vida. Não é porque você paga a taxa de proteção, e tem pessoas que colocam dessa maneira: paguei a taxa, fiz a minha parte, mas tem uma vida cheia de pecado, mente, rouba, é avarento, é orgulhoso, é soberbo. Você acha que Deus vai te proteger, meu irmão? Está cumprindo um protocolo. Jesus falou isso dos fariseus: raça de víboras, sepulcros caiados, né, condutores cegos. Os fariseus davam dízimo, os jejuavam, oravam, conheciam as escrituras, mas o coração deles não estava em Deus, porque eles não amavam a Deus. Sem amor, nada adianta. Você pode falar a língua dos anjos, né? Você pode fazer qualquer coisa, sem amor você não vale nada. E Jesus, ele fundamenta o Novo Testamento, a nova aliança, o fundamento é o amor. Jesus, ele poderia multiplicar os pães, não é? Jesus, ele multiplicava, podia fazer a água virar vinho, mas você não vai ver Jesus trazendo suprimento para si mesmo. Ele recebia ofertas voluntárias por amor. Lucas capítulo 8, versículo 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Então Jesus recebia ofertas. Ele recebia ofertas, né? Ele era sustentado por mulheres que o serviam com seus bens. Não era dízimo. Ele recebia ofertas. Ele também precisava comer, beber, dormir, se vestir. Então ele recebia. Tanto é que Judas era o seu tesoureiro, né? Vou pegar outro texto. João capítulo 12, versículo 3. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de trair, disse: por que não vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse pelos pobres, deu som do coração, né? Mas porque era ladrão, andava com Jesus, era discípulo de Jesus e era ladrão, né? Então não adianta a pessoa dizer eu sou apóstolo, se for ladrão, que nem Judas, não vai herdar galardão nenhum, né? Não brinca com Deus. Eu sigo a Jesus, mas faz as coisas mais ou menos, você não tem aliança com Jesus, né?
e era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava do que dali se lançava. Ou seja, ele era o tesoureiro, ele subtraía os recursos que eram ofertados para Jesus e os seus discípulos. Ele roubava, né? Ele roubava. Nós vamos observar que no Velho Testamento a igreja era unida, eles partilhavam do pão. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. E todos criam que estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam-se com todos, segundo cada um havia de mister, né? Ou seja, eles dividiam, né? Não era cada um por si, Deus por todos. A luta de um era a luta do outro. A igreja é isso, soma forças, divide os fardos. Isso é igreja. Era assim que a igreja primitiva vivia, né? Ninguém passava necessidade, nem espiritual, nem material, né? Nem emocional, porque as pessoas choravam com os que choravam, se alegravam com os que se alegravam. Isso é igreja. Essa é a igreja que Jesus estabeleceu para nós. Paulo também vai nos trazer ensinamento a respeito de ofertas, né? Paulo não recebia dízimo. Paulo não fundou as comunidades? Fundou? Recebia dízimo das comunidades que ele fundou? Não. Paulo recebia ofertas voluntárias, pautadas no quê? No amor. Não na obrigação, nem no peso, nem na ameaça da maldição. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come o seu fruto? Ou quem apacenta o gado não se alimenta do leite do gado? Ou seja, ele está dizendo que é justo que ele receba sustento, né? Mas de uma forma em amor e voluntariosa. Digo isso segundo os homens, ou não diz a lei isso mesmo? Porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado com os bois? Ou não diz certamente que por nós está escrito: pelo que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança e ser participante. Se nós semeamos as vossas coisas espirituais, será muito que vos recolhamos as carnais? E ali adiante no versículo 14, assim ordenou também o Senhor, os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Paulo precisava de sustento, ele precisava comer, ele precisava se vestir, ele precisava se cuidar, ele precisava de recursos. A casa de Deus precisa de manutenção, mas a manutenção ela é pautada no amor, pautada no amor. Paulo, mais uma vez aqui, 2 Coríntios, capítulo 8, Paulo também agradecendo aqui aos irmãos. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como em sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Ou seja, mesmo eles sendo pobres, mesmo eles passando dificuldades, eles abundaram com generosidade. Eles não deram a esmola, eles deram o melhor que eles podiam. Foi dado o melhor que eles podiam. 1 Coríntios capítulo 16, mais um texto aqui. Paulo também está falando sobre ofertas voluntárias em amor. 1 Coríntios capítulo 16. Ora, quando a coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe a parte do que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Não está estabelecendo taxa. Ele não falou: olha, separa 10% aí, vai separando aí que eu já estou chegando. Ele não fez isso, né? Paulo agradece as ofertas que ele recebia, não os dízimos que ele recebia. Ele vai agradecer aos filipenses, por exemplo. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, sou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter
ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele está agradecendo por ofertas voluntárias que ele recebeu, né? Nós vamos ver inúmeras passagens bíblicas, né? Onde nós vamos ver Paulo mostrando essa característica do cristão no amor. 2 Coríntios capítulo 9, estou finalizando já. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7. E digo isso: o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância, em abundância ceifará. É um princípio espiritual, mas não diz nada para aquele que não semeia nada, né? Cada um contribua como? Segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. É isso que a Bíblia está dizendo, né? É isso que a Bíblia está dizendo: dar com alegria, dar voluntariamente, né? Dar em alegria. Essa é a premissa que nós temos. Cada um dê segundo a sua prosperidade, segundo Deus colocou em seu coração, em alegria, voluntariamente, por amor, não por obrigação. Não por obrigação. Eu, sinceramente, eu estou dizendo que é para mim, tá? Minha posição, tá? Não estou dizendo para você fazer o que eu faço. Eu nunca dei 10% para a obra de Deus. Nunca dei. Dei muito mais do que isso. Dei muito mais. Eu acho que 10% você dá para o garçom. É a gorjeta do garçom. Se isso daí fosse um medidor do nosso amor por Deus, é um medidor muito pífio, né? Imagina que, sabe aquele casal de namorados que está começando a namorar, apaixonado, aí um liga pro outro, né? Fala: olha, eu vou desligar. Não, desliga você. Não, você primeiro. Não, desliga você. Não, você, né? Assim, né? Aí começa aquela pergunta: quanto que você me ama? Ah, eu amo muito. Mas quanto? Quanto você me ama? Ah, eu te amo 10%. Pronto, ela bateu o telefone, ela vai desligar, né? Vai desligar. Então, vai desligar. E vou dizer uma coisa para vocês, dado histórico, prestem atenção nisso. A igreja viveu sem essa questão do dízimo, sempre ofertando em amor, ofertando generosamente, né? Investindo na obra de Deus, investindo nos missionários, investindo uns nos outros, ajudando uns aos outros por 300 anos. 300 anos. Podem pesquisar a história. Isso não vão contar para vocês. Não vão. Eu estou falando para vocês um assunto proibido. Muitos pastores falaram para mim: Daniel, não ensina isso para o povo, porque se o povo souber disso, nós estamos lascados. Mas você tem que conhecer a verdade. A verdade te liberta. A verdade te liberta, né? Nós temos que falar a verdade, né? E Deus cobre isso de mim. Eu sei o preço que eu estou pagando. Me viraram as costas, estou banido num monte de lugar, mas meu nome está lá no livro da vida. E isso que importa para mim. 300 anos, podem pesquisar. Durante mais de 300 anos a igreja viveu assim, nesse preceito, fundamentada no amor, ofertando em amor, ofertando generosamente. Como é que voltou o dízimo de novo? Império Romano. Império Romano era politeísta, entrou sincretismo com o Edito de Milão, lançado pelo imperador Constantino em 313, fortalecido posteriormente no Concílio de Niceia em 325, foi reinstituída essa questão do dízimo, esse tributo, né, para sustentar o clero. Então aquele sincretismo romano que entrou na doutrina pura e verdadeira de Cristo, né, aquela contaminação gerou uma alteração de comportamento, ou seja, mudou muita coisa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Agora olha quantos caminhos que tem. Tem aquele santo, tem aquele outro, tem aquele outro. Começaram a vender coisas. Começaram a vender as indulgências. Começaram a vender terço, vela, imagem, né? Começaram a cobrar taxas, né, para sustentar o clero. E hoje o que nós estamos fazendo? Vendendo objetos nas igrejas de novo. Vende a fronha consagrada, a meia profética, o martelo que quebra a maldição, o cimento ungido, né, o esparadrapo consagrado, né, a vassoura que varre o capeta, a corda que amarra Satanás, né? A gente começa, está vendendo, estamos transformando nossas igrejas em mercadoria. E a motivação do povo muitas vezes está pautada no que vai ganhar com isso, né? Não está pautada no que eu vou oferecer para Deus, está pautado no que Deus vai dar para mim. Né? E se esse é o medidor do teu amor, você não ama Cristo. Você não ama Cristo. Não adianta ouvir falar de Cristo, não adianta conhecer as Escrituras. Judas também andou com Jesus, viu os milagres de Jesus, viu as pregações de Jesus, mas ele não conheceu Jesus de verdade.
Talvez você esteja na igreja e ainda não tenha tido uma experiência real com Jesus. Porque quando você conhece a Jesus, querido, você ama esse Deus. E quem ama, dá o melhor. Não dá esmola, não dá o resto. Dá o resto. Está dado o recado, né?